pessoal, estamos de volta. Agora, aula de filosofia. Um grande abraço a você, nosso aluno, nossa aluna. Deixa eu ver aqui. Olha, eu quero registrar a presença de 20 alunos das primeira, segunda e terceira séries. Eu não sei se esses alunos já estão aqui. É da unidade escolar Marins Pinheiro, lá de Palmeira do Piauí. Tá, registro aqui. São alunos do turno noite. Mas fica aí registrada a presença desses alunos que vieram conhecer o Canal Educação. Os estúdios do Canal Educação. Tá? Bom, vamos lá então. Tatiele, bom dia, Tatiele. Aula de filosofia. Seduc, Canavieira. Participação nota 10. Venha comigo. Aula de filosofia. Bioética. Bioética, o direito de viver e de morrer. Gente, a morte é algo certo. Como será a nossa vida, não sabemos. A única certeza que temos é que vamos morrer. Merecemos ou não uma morte digna? Então nós temos direito a uma vida digna. Temos sim. Temos direito. A uma vida digna. E a uma morte digna. A uma morte boa, que respeite a dignidade humana. É um direito nosso. E principalmente a vida. Vida. Ok? Então vamos lá. Olha, a bioética não é uma disciplina. Certo? Ela é um campo de encontro para várias disciplinas. A bioética envolve a medicina, a ciência, a biotecnologia, ela envolve a filosofia, a teologia, a sociologia, o direito. A bioética não é uma parte da biologia. É porque ela estuda a morte, ela estuda transplante, ela estuda a medicina, a biologia. Aí tem gente que acha que bioética, e tem bio também no nome, acha que é parte da biologia. Não. Ela é parte da ética. Bioética é a ética da vida. É a ética da vida. Afinal de contas, qual é a nossa responsabilidade diante do ser humano? Ok?
Gente, olha que imagem aqui da Natália Gregoni. Olha que imagem. Aqui é um atendimento médico. Corpo médico aqui, ó. Corpo médico, paciente. Ser humano. Fatores que contribuíram para o surgimento da bioética. Um fator, tecnicização das formas de vida. Quer dizer o quê? A vida humana foi submetida a técnicas de manipulação, hegemonia da razão instrumental. Gente, aqui não tem nada de difícil. Nada. A razão instrumental é a razão técnico-científica. Só isso. É o conhecimento técnico-científico. Esse conhecimento comanda as nossas vidas. Avanço material, vertiginoso, grandioso. É inegável. Na Idade Média, as pessoas comiam uma vez por dia. Hoje, ouça o que eu vou dizer. Hoje, as pessoas podem comer 3, 4, 5 vezes ao dia. Poderiam comer. Comida tem. Produção tem. No Brasil temos 30 milhões passando fome. Mas aí não é falta de comida. É falta de justiça. Novo modelo de civilização. Isolamento. Individualismo. Então, estes aqui são fatores. O cara diz o seguinte. Individualismo, tá aqui você. Eu quero ter filhos de olhos azuis, brancos e loiros. Eu quero. A ciência, a medicina, me dão isso. Sim, então eu quero. Isso não é bom. Porque a ciência não pode tudo. Quer dizer que você está preocupado com a cor dos olhos do seu filho. É a cor dos olhos dele que fará ele feliz. Que o fará feliz é. Então, nesse cenário de individualismo, de avanço da ciência, de domínio da tecnologia, ele levou à necessidade de quê? De mudanças dos valores sociais. Levou à negação dos avanços desordenados da ciência. Gente, o avanço científico nem sempre é bom. Bote isso na sua cabeça. Ciência, não. Ciência sem ética é um perigo. A ética médica tem que existir.
tem que existir. Tá? Um médico não pode tudo. Então, a bioética, vocês vejam que todas as imagens remetem à ciência. Ó, aqui, ó. Aqui é um laboratório. Ó, um remédiozinho aí, viu? Então é o seguinte, olha. A bioética, ela quer garantir os espaços de manifestação da liberdade. Ela quer conter a ação desordenada do homem sobre o meio ambiente. Ela quer criticar o predomínio do modelo instrumental nas ciências. Ela quer respeito à vida, aos direitos humanos. Ela quer negar o modo de vida mecanicista. É a despersonalização do indivíduo. Então a bioética, isso aqui é importante, viu? Ela é um universo multidisciplinar. Por quê? Ora, porque a bioética envolve a ética, a biologia, o direito, a filosofia, a sociologia, a medicina, a teologia. A bioética envolve vários conhecimentos. Então ela é pluralista, aberta, multifacetada. Ela não tem só um aspecto. Olha aqui, ó, manipulação genética. Cuidado, viu? Cuidado. A ciência não pode tudo. A bioética é o quê? O que é que ela é? É uma ponte entre o saber científico e o saber humanista. É uma reflexão sobre aquilo que a ciência deve ser. Certo? A ciência tem que ter freios, tem que ter ética, tem que ser humana, não desumana. Ela é fruto da evolução do saber. Da biologia, da sociologia, da medicina. Isso aí eu já falei. Qual é o objetivo da bioética? Vejam aqui eu tenho uma profissional da saúde. Pode ser médica, enfermeira, não sei. E aqui uma senhora, uma idosa. Uma pessoa idosa merece ser tratada com respeito? Ou, não, já é velho, já tem 98 anos, vai morrer mesmo. Ninguém quer morrer. A maioria não quer. Quais são os objetivos ou o objetivo da bioética? Humanizar o progresso científico e a visão
técnico, científica que os indivíduos têm do mundo. Olha só, o uso inapropriado da ciência pode levar à desumanização do homem. É isso aí. Ok, gente? Beleza? Quais são as questões fundamentais da bioética? Ela reflete sobre o quê? Inseminação artificial, fecundação in vitro, clonagem, manipulação genética, experimento com embriões, intervenção sobre o cérebro, manipulação da personalidade, a identidade dos indivíduos, o eugenismo, o ideal de perfeição humana. Nós estudamos a eugenia em sociologia este ano. Esta imagem quer dizer o quê? Este indivíduo aqui é um médico, ó, médico. Ele está medindo o nariz deste senhor para saber se ele é branco. A eugenia é esta teoria que afirma a superioridade da raça branca. Primeiro que ser humano não tem raça. Ok, gente? Então, a bioética, ela reflete sobre o aborto, a eutanásia, a questão sobre o direito de viver e morrer. Eutanásia é aquela pessoa que está com uma doença incurável, uma doença que a levará à morte em pouco tempo, uma doença que causa muito sofrimento. Essa pessoa tem o direito de abreviar a sua vida, certo? Eutanásia é isso. A palavra eutanásia vem de eutanatos. Em grego é bom, boa, thanatos é morte. A palavra eutanásia quer dizer a boa morte. A relação entre profissionais de saúde e enfermos. A mercantilização da medicina. Tem médico aí, gente, que passa remédio porque recebeu benefício de um laboratório. Não posso tratar a medicina como se ela fosse um mercado, uma loja, uma prateleira de supermercado. Não posso fazer da medicina um negócio. Já imaginaram durante a pandemia, se a vacina tivesse que ser paga, teríamos chegado a 5 milhões de mortos. Medicina não é economia, medicina não é dinheiro, medicina não é um objeto. A medicina é a vida humana. A relação entre poder, saber e dever. O poder leva ao saber. Poder e saber. Eu posso, eu sei. Eu devo fazer? O surgimento do homem máquina.
né? Tem gente que, se pudesse, colocava um chip na cabeça do trabalhador para ele só trabalhar. O respeito à dignidade humana, às populações excluídas. A bioética é a expressão da consciência moral do homem, deste homem atual. As questões morais não encontram respostas dentro da cultura científica. Gente, cientista não está preocupado com ética. Ele quer descobrir. Certo? Não esqueça que ciência é poder econômico. Poder econômico. A essência do bem, ela escapa a toda definição científica. Não é a ciência que define o que é o bem, o que é o mal, é a ética. Gente, aqui alguns princípios básicos. Mas vamos fazer esta questão. Vamos fazer logo esta questão, depois eu volto aqui para esses princípios básicos, tá? Se você acertar esta questão, eu vou ficar muito contente, tá? Ó, falta pouca coisa. Se você acertar esta questão, ficarei muito contente. Nós vamos nos deter nela. Eu vou dar 4 minutos. É uma questão um pouco maior. Bora lá, o pessoal aí de Canavieira. Participação nota 10. Valendo.
Ok, estamos de volta. Gente, essa questão aqui, olha, você tem que marcar as assertivas corretas. Vamos lá então, eu vou fazer com vocês. No contexto da ética e da bioética, na área da saúde, é correto afirmar o quê? Assertiva 1. A ética é um conjunto de princípios morais que regem direitos e deveres de cada um de nós. Direitos e deveres estabelecidos e aceitos em uma época. Correto. Correto. Assertiva 2. A bioética surgiu nos Estados Unidos na década de 70. Correto. Eu falei sobre isso. Assertiva 3. A palavra ética vem do grego ethos e significa caráter, costume, hábito ou modo de ser. Correto. Bioética é uma palavra de origem grega. E significa ética da vida. Correto. Bio é vida, ética é um estudo sistemático das dimensões morais que incluem visão, decisão, conduta e normas morais. Correto. Assertiva 5. Os princípios da bioética são beneficência, não maleficência, autonomia e justiça. Estão bem aqui, ó. Correto. A alternativa correta, letra D, todas estão corretas. Ok? Beleza? Todas estão corretas. Vamos voltar aqui. Quais são os princípios básicos da bioética? Quais são? Princípio da não maleficência. Não causar dano. Não causar dano. Presta atenção. Todos nós adoecemos. Todos nós enfrentaremos doenças. Mais graves e menos graves. O médico que nos atender, o enfermeiro que nos atender, eles têm que seguir esses princípios. Não causar dano. Eu vou explicar cada um. Em latim, primum non nocere. A primeira coisa é não causar dano, não lesionar, não machucar a pessoa. Princípio da beneficência, fazer sempre o bem. O médico, o cientista, ele tem que fazer o bem. Sempre. Princípio do respeito à autonomia do indivíduo. Gente, nós pacientes, nós que não somos médicos, a gente tem que concordar com o tratamento. Não é só porque o médico quer. O médico, ele é obrigado a me explicar. E eu
Sou livre para decidir. Princípio de justiça. Tratar cada um com igualdade e equidade. Equidade quer dizer agir de acordo com cada situação. Em medicina, não há uma regra geral. Tá? Não há. O tratamento médico tem que ser personalizado. Bom, aqui nós já fizemos. Gente, cada princípio deste eu vou explicar agora. Tá? Cada princípio. Este aqui é Hipócrates. Não é hipócrita não, viu? Por favor. Quem é Hipócrates? Quem é este cara? Quem é ele? É o pai da medicina. Os médicos até hoje, quando se formam, fazem um juramento chamado juramento de Hipócrates. Beneficência. O que é a beneficência? Beneficência, não causar dano. Não causar dano. Quer dizer o quê? Então, não causar dano. Primum non nocere. Primeira coisa, você não causar sofrimento no paciente. O que é a beneficência? Evitar submeter o paciente a tratamentos, a intervenções, cujo sofrimento seja muito maior do que o benefício. O médico passa um remédio, o remédio tem muitos efeitos colaterais, e não está dando resultado. Ou um paciente internado, um médico pede um exame que causará grande sofrimento e que não será tão determinante assim. Então, todo médico, diante do paciente, todo cientista, na sua pesquisa, não pode causar sofrimento desnecessário, excessivo, dano, lesão ao ser humano. Certo, gente? Imagina uma enfermeira que vai fazer um exame de sangue. Aquele paciente já fragilizado, todo furado. Então, o princípio da beneficência diz que a ação médica, a ação do profissional de saúde, não pode causar um maior sofrimento do que um maior benefício. Princípio da não maleficência. Fazer. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Não, gente, o princípio da beneficência, deixa eu ver bem aqui. Fazer sempre o bem. Fazer sempre o bem, tá? Fazer sempre o bem. Risca isso aqui. Fazer
sempre o bem. O princípio da não maleficência é não causar dano. Não causar dano. Deixa eu anotar aqui. Caneta. Não causar, que foram os exemplos que eu dei. Foram os exemplos que eu dei. Certo? Os exemplos que eu dei são da não maleficência. Certo? Então, evitar intervenções que determinem desrespeito à dignidade do paciente como pessoa. Não posso causar nem sofrimento físico, nem psicológico. Ok? Qual é o papel do médico? Fazer sempre o bem. Se aquele tratamento, se aquela intervenção causa mais dor do que benefício, eu não vou fazer. Certo? Se causa dor, mas um benefício é muito maior, e tudo bem. Eu não posso realizar intervenções que desrespeitem a dignidade do paciente. Deixar o paciente nu, exposto. Não. O corpo é sagrado. Este aqui é Hipócrates, ele viveu entre os séculos 5 e 4 a.C., 5º e 4º. Ele é considerado o fundador da medicina como conhecimento racional e não religioso. Ok, gente? Então, a partir de Hipócrates, a medicina, ela se torna um conhecimento racional. Não mais curandeirismo. Não mais aquele ser religioso que cura as doenças. Cara, importante. Princípio do respeito à autonomia do indivíduo. Certo? O paciente tem que ter autonomia. Por exemplo, um paciente terminal. Certo? Esse paciente terminal, devido ao grave comprometimento de sua doença, ele tem que ser tratado de forma diferente. É um paciente terminal. Certo? Então, o princípio da autonomia, o paciente ele tem que ter esclarecimento, liberdade para decidir. Que tratamento ele quer ter? Que tratamento ele quer ter? É por isso que é importante você conversar com seus familiares. Você pode adoecer. Você pode ir para uma UTI. Você pode ficar entubado. Então, a decisão deve acontecer de maneira evolutiva e de acordo com o caso, cada caso. Em nenhum momento, essa decisão deve ser unilateral. Ela deve ser consensual da equipe médica e da família. O prefeito Bruno Covas, de São Paulo, que morreu em 2021. Jovem prefeito,
Estava com um tumor. Não tinha mais jeito. Aí, nos últimos dias, ele foi levado para o apartamento. Saiu da UTI. Ele queria, a família queria. Então, os médicos ficaram medicando. Até que ele morreu. Ou seja, uma morte que, para eles, com a maior dignidade. Ok? Princípio de justiça. Que é este aqui, ó. Este aqui, princípio de justiça. Tratar cada um com igualdade e equidade, cada caso. Cada caso é um caso. Princípio de justiça. Por exemplo, um paciente, mesmo em estado crítico, é consenso, certo? Ele vai ser beneficiado com uma medicação. Esta medicação está escassa no hospital. Certo? Então, aí não dá para dar medicação. Então, o princípio da beneficência e da autonomia deve prevalecer sobre os da justiça. Gente, professor, não entendi. Olha, é uma questão complicada, viu? Veja só, vou dar um exemplo. Um paciente está em fase terminal. A morte dele é inevitável. Nada daquilo que os médicos façam salvará a vida dele. Só que a família, sei lá, o médico, fica utilizando recursos, medicação desproporcional. Não vai adiantar, que eu poderia usar em outro paciente. Então, por isso que o princípio de justiça tratar com igualdade e equidade. Eu tenho 2 pacientes. Aqui, um paciente A, um paciente B. O paciente a morte é inevitável, fase terminal. O paciente B está numa situação bem melhor, vai sobreviver. Aí eu tenho um medicamento X. O hospital tem, dispõe, não em grande quantidade. É o mesmo medicamento para o paciente A e B. Faz sentido eu ficar dando este medicamento para o paciente A, sabendo que a morte dele é inevitável? Eu posso usar outros recursos para que ele não sinta dores, etc. E este paciente B pode ficar sem o medicamento. Então, olha, não é fácil. A ética médica, a escolha médica, não é fácil. Nunca foi. Não é fácil. Certo? E a gente vai encerrar, rapaz, corremos um bocado aqui, viu? Beleza, gente? Não é fácil ser médico, não é fácil ser enfermeiro, não é fácil ser técnico de enfermagem, não é fácil ser maqueiro, não é fácil ser motorista de ambulância. Não é fácil. Complicado. Certo? Então é isso, a gente tem que pensar nisso, nessas coisas. E aí vamos fazer a última questão,
Última questão, faltam aí 7 minutos, dá tempo. Esta questão aqui, ó. Gente, ó, você vai fazer a questão olhando para cá. Para cá, ó. Slide 12. Olhando para cá. Tá? Letra por letra, senão você vai errar. 2 minutos. 2 minutos não dá nem para... Desculpa. Vou fazer 3 minutos, acho que é suficiente. Vou e volto. Muito bem, estamos de volta. Novamente, Samuel arrebentando. Samuel, você está dando um show. Não errou uma única questão. Acabou. A pesquisa envolvendo seres humanos
deverá ter como base 4 princípios básicos da bioética, definidos abaixo. Assertiva 1, capacidade de decisão, liberdade, é autonomia. Assertiva 2, respeito à equidade, é justiça. Ó, tá bem aqui, ó. Falei, ó. Princípio de justiça, equidade. O que é equidade? Tratar cada paciente de acordo com as condições dele. Cada caso é um caso. Fazer o bem. Fazer o bem está na cara que é bene. Ó, bene. Fazer o bem. Cuidar. Favorecer a qualidade de vida. Não posso fazer o mal. Não posso piorar a vida do paciente. O cara só piora. Não pode. Não causar mal, dano ao paciente de forma intencional, não maleficência. Não maleficência. Vocês viram aí? Gessiara Cardoso, bom dia. Samuel, parabéns, Samuel. Parabéns aos alunos de Canavieira. Deram um show. Certo? Bom, a alternativa correta, letra A. Letra A. Autonomia, 1. Justiça, 2. Beneficência, 3. Não maleficência, 4. E vocês, mais uma vez, surpreenderam. Não surpreenderam, não. Vocês se saem sempre tão bem. Volta aqui para mim, Flavilton. Bom, gente, próxima semana já teremos um novo presidente eleito e vamos esperar que a esperança vença o medo, que a vida vença a morte, que o amor vença o ódio. Ok? Boa votação, boa semana, bons estudos. Grande abraço. Valeu!